Vamos continuar aqui a nossa aula e o nosso curso de redação para o concurso da EB 6. Primeiramente, nós já vimos o que é o texto dissertativo argumentativo. Vamos esclarecer algumas dúvidas, não é, que muita gente tem, que a primeira delas é a diferença entre tese e argumento, tá bom? Um texto dissertativo argumentativo sem tese não é texto dissertativo argumentativo. Tese, novamente eu vou reforçar, é a sua opinião, tá bom? Se você diz que o feminicídio é um problema, isso é uma tese. Se você diz que a falta de aparatos do governo influencia na educação, isso é uma tese, tá bom? Então, as teses são as suas opiniões, é aquilo que você acha a respeito do assunto, tá bom? E o que é o argumento? O argumento é a maneira que você detalha mais sobre isso e como você comprova, tá bom? Então, dúvidas frequentes: tese e argumento. O que é tese? A tese refere-se à ideia principal do texto. Vemos aqui, certo? A ideia aqui principal do texto. Vou até circular essa palavra aqui para vocês, tá certo? Deixa eu voltar aqui o slide, ó. Ideia principal do texto, ó. Tá vendo, ó? Tô apontando aqui, tá certo? Que vai conduzir toda a argumentação e referir o que vai ser defendido nele, né? Ou seja, aquilo que vai ser defendido no texto. Então, não basta dar a sua opinião. Você tem que dar a sua opinião de maneira detalhada e convencer o outro de que o que você está dizendo tem credibilidade. É como se você fosse falar algo para a pessoa e a pessoa quisesse mais detalhes e você fosse explicar e comprovar. Não basta só falar, né? Os seus argumentos, um dos erros principais da redação são os argumentos do senso comum. O que é o senso comum? Sem comprovação. Ah, professora, mas eu não sei dados, eu não sei como comprovar os meus argumentos. E, infelizmente, eu precisei para você que o concurseiro que tem uma boa base de leitura, ele sai na frente na hora da redação, tá certo? Você precisa, sim, conhecer as comprovações dos seus argumentos. Essas comprovações, que a gente chama também de repertórios socioculturais, eles podem ser contextos históricos, eles podem ser citações, podem ser leis, podem ser documentos, artigos, opiniões de especialistas, argumentos de autoridade, tá bom? De autoridade, perdão. Então, tudo isso comprova a sua ideia. Então, vamos voltar na tese. A tese, em resumo, refere-se à ideia principal do texto, que vai conduzir toda a argumentação e refletir o que vai ser definido nele. Ela deve ser explícita, ou seja, sem muita enrolação, não é? Deve ser objetiva e apresentar um ponto de vista, ou seja, o posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. Porém, sem marcar sua opinião de forma pessoal, ou seja, sem marcar a primeira pessoa. O seu texto ele precisa ser escrito na terceira pessoa, tá bom? Ou seja, seu texto, ó, até aqui no slide, seu texto deve ser escrito na terceira pessoa. Novamente, nada de nosso país, nossa sociedade, nosso mundo, tá? Vamos substituir por o país, o mundo, a sociedade, tá bom? Outra coisa, verbos como devemos, precisamos, fazemos. Na primeira pessoa também não, tá bom? Deve-se, pode-se, vê-se, observa-se, sempre na terceira pessoa, tá certo? Já entendemos o que é a tese, vamos esclarecer agora o que são os argumentos. Os nossos argumentos, pessoal, são as ideias lógicas relacionadas entre si e com o propósito de esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida. Uma coisa muito interessante a respeito dos argumentos é que eu vejo que tem muita gente, principalmente que tem experiência em redação de Enem, trazer a redação e só com repertórios e jogar um monte de repertórios nos desenvolvimentos. Lembre-se que a redação não é só jogar repertórios, tá bom? Você precisa fazer uma
ponte com a ideia que você está mencionando, dar mais detalhamentos a respeito disso e, claro, esclarecer tudo de uma maneira muito bem encadeada. Quais são os dois erros que eu vejo bastante? Ou é uma redação sem argumentos, né, sem comprovação no senso comum, tá? Ou uma redação em que tem um repertório, mas não tem uma ponte, não tem um detalhamento pós-repertório. Tem candidato que gosta de deixar o repertório lá isolado ou simplesmente trazer um repertório que não tem nada a ver com o tema. Isso também pode ter um descarte na sua pontuação, porque a sua redação ela precisa estar bem encadeada, bem estruturada, não é nada solto. É tudo muito bem ligado, tá bom? Então, fique atento a isso, tá certo? Os argumentos precisam estar comprovados, precisam estar consistentes, precisam estar ligados e muito bem detalhados, tá certo? A banca IBFC ela dá muito valor ao detalhamento dos argumentos. Às vezes o repertório é importante, é sim, ele é fundamental, mas o detalhamento, tá? Os bons exemplos, a boa consistência das ideias conta muito mais na hora para o corretor. Novamente, as palavras-chave precisam estar mencionadas durante todo o texto. É claro que você não vai repetir sempre, mas é uma dica que é muito interessante aí para você, principalmente para quem vai começar agora nessa reta final, tá certo? Então, em resumo, os argumentos eles são normalmente baseados em premissas e ajudam a construir uma conclusão. No entanto, todas as premissas devem ter como alicerce o sentido lógico. Caso contrário, o resultado final pode não ser verdadeiro ou válido. Por norma, os argumentos servem principalmente para provar alguma coisa, como um ponto de vista, uma decisão ou ideia. Seu objetivo, neste caso, consiste em justificar determinado objeto, que é a causa de um debate. Ou seja, apresentou a sua opinião, comprovou. Então, isso aí tá ok. Mas o que é que falta? Fazer uma ponte. O que é que a sua opinião tem a ver com esse argumento? Você vai dar mais detalhe. Por exemplo, se você trouxe a sua opinião, aí trouxe um dado ou uma lei. Depois que você fez isso, faz uma ponte. Às vezes você diz o argumento, traz uma lei, por exemplo, todos têm direito à saúde. Tá, a Constituição fala que todos têm direito à saúde, mas na atualidade isso acontece? Então, o que é que você vai fazer? Você vai explicar, dá um pouco mais de detalhamento de como isso não acontece na prática, mas sim só na teoria, tá certo? Então, os argumentos, eles precisam estar alicerçados com a sua tese, de uma maneira bem detalhada, tá bom? Por exemplo, no âmbito jurídico e ético, uma intensa discussão permanece no Brasil sobre a maioridade penal e a pena de morte para alguns tipos de crime. Estes debates são permeados por argumentos que tentam convencer a população sobre os pontos positivos da aprovação destas leis, enquanto grupos opostos utilizam de argumentações contrárias para vetar e impedir o avanço desta discussão, ou seja, que são os contra-argumentos. É o que você pode fazer na sua redação, trazer aspectos positivos e trazer aspectos negativos. E aí você mostra para o corretor duas visões que você tem sobre o assunto, né? Ou seja, duas opiniões, aquela coisa de causa e consequência, ponto positivo, ponto negativo, tá bom? Dependendo de como está lá na temática, o tema do texto, aí você vai desenvolver melhor a sua tese e os seus argumentos, tá bom? Mas o que a gente chama de contra-argumento é isso, são as opiniões que são contrárias ao que você já apresentou no seu D1. O contra-argumento geralmente ele vem no D2, tá? Você apresenta um argumento no D1 e no D2 você vem com um contra-argumento, que é um argumento oposto ao que você já citou. Professor, eu posso citar, então, além de contra-argumentos, argumentos somados, ou seja, um complementa o outro? Pode sim. São duas visões também que você pode ter, tá certo? Então, é interessante que as suas teses estejam encadeadas com seus argumentos, bem detalhadas e bem explicadas, mas claro, sem um fugir do outro. Como eu disse, tem gente que gosta de trazer um repertório que muitas vezes não se encaixa ali na opinião, tá bom? Então, assim, o repertório ele precisa encaixar, ele tem que ter a ver.
a IBFC ela dá mais valor ao encadeamento das ideias, né? De como está tudo muito bem entrelaçado, do que às vezes você só trazer um repertório, mas esquecer de fazer essa analogia, não é? Essa ponte de uma coisa com a outra, tá bom? Vamos esclarecer mais dúvidas?